Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigada ao Miguel Sousa Tavares por estar aqui hoje comigo neste podcast ao vivo do Vale a Pena. Quem não conhece, assim, o que vamos ter hoje, vamos conhecer melhor o Miguel. Basicamente conhecemos o jornalista, conhecemos o escritor. Hoje, claro que vamos um bocadinho para essas áreas da sua vida, mas vamos também conhecer um bocadinho do leitor, que é sempre ingrato, porque eu pergunto poucos livros favoritos, que é sempre uma pergunta difícil, mas o Miguel prontamente respondeu. Miguel Sousa Tavares, jornalista, advogado de formação, escritor, editor, comentador político português. Trabalhou no Ministério da Educação, foi para a RTP, trabalha na comunicação social já há muitos anos, vários canais de televisão. Além da sua carreira jornalística, é também autor de vários livros e ensaios, recebeu vários prémios ao longo da sua carreira, tanto pelo seu trabalho jornalístico como também literário. E os livros que escreveu ao longo da sua carreira abrangeram crónicas, contos, romances, livros de viagens, obras infanto-juvenis e descobri também outras curiosidades. Não gosta de alturas? Adora viajar. Tinha a alcunha do Miguel Carapau, porque não saía dentro da água em pequenino, aos 6 anos, começou numa piscina onde foi viver, para a casa de familiares, e então ficou o Miguel Carapau com uma alcunha. Cebola crua com sal e broa, era a merenda de todos os dias, o lanche, sendo que o almoço era o caldo verde e arroz de feijão. E já vamos aqui ao cebola crua com sal e broa, é a explicação de um ótimo livro, a sua biografia. Tem outras referências literárias que também já lá vamos, neste livro que conhecemos melhor. E recomendo já, a propósito, vou-lhe recomendando livros ao longo desta conversa, Miguel. Recomendo-lhe já, a propósito porque tem aqui referências na sua biografia. E estou aqui a saltar um bocadinho, que já volto ainda à sua introdução. Com São João de Brito, teve algumas zangas com padres e odeia gatos por causa da professora Alice. Isto é uma das notas que eu tomei deste livro. E então há um autor que lhe vou recomendar no fim outro livro, mas recomendo-lhe já, saiu agora na Alfaguara, que é do colombiano Héctor Abad Faciolince, que se chama Salva o Meu Coração, Está Tudo Bem. É um autor colombiano, tinha uma mãe muito crente e ele decidiu fazer, ele é ateu, e decidiu então fazer uma homenagem pela mãe a 2 padres muito bons. Portanto, é a história de um padre bom, e é um livro incrível, uma homenagem, no fundo. Ele que tem outro livro com uma homenagem, que já lhe vou dizer, mas fica aqui já uma recomendação também para quem nos está a ouvir. Sabemos que o Miguel é do Futebol Clube do Porto, sabemos que disse-me hoje, já me tinham dito, que nem sequer tem WhatsApp, recusa-se, vai dizendo que não com a cabeça. Pode ir falando, eu estou aqui a falar pelos cotovelos, mas pode-me interromper à vontade. Pode ser visto em mercados de norte a sul do país, onde é cliente fiel, fica amigo dos peixeiros e dos fruteiros, prefere um bom cozinheiro a um chefe de cozinha, não é? Sim. Boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou só dizer como é que eu distingo um cozinheiro de um chefe, pelas fotografias. O chefe está dobrado sobre o prato a fazer fileirinhas de encarnadas e amarelas, não sei de quê. E a cozinheira está debruçada sobre a panela, o cozinheiro a ver a que é que cheira. A ver a que é que cheira. Este microfone tem que estar um bocadinho mais alto. Confiei no segundo. Confiei no segundo. E sabe que também é uma coisa boa dessa diferença? Põe mais comida no prato, a dose é maior. E há aqui uma história, eu tive aqui, obviamente, falei com o seu filho Martim para tentar aqui sacar informação, e eu lembro-me desta história, claro que foi mediática, há uns anos roubaram-lhe o computador ao Miguel. Percebi pelo seu livro, Cebola Crua com Sal e Broa, que recomendo, percebi que tinha a ver aqui, porque só lhe roubaram o computador em casa, saíram mesmo antes, aliás, o Miguel ainda ouviu o barulho quando entrou em casa, e foi só a única coisa que roubaram, foi o computador. Questões de censura, estava aqui a incomodar alguém, mas na altura, nas notícias, a versão que me chegou, não é, como espectadora, é que tinha lá um livro escrito. E eu sofri com isso. E depois, então sei pelo Martim que recuperaram o computador. Aliás, o Martim sentiu-se, vou usar a expressão dele, badass, porque na faculdade ele usou esse computador que conseguiram recuperar, mas não me soube dizer se recuperaram um livro ou não. Recuperámos parte do livro só. O livro também não estava muito ainda avançado, mas acabou publicado. Qual era? No Teu Deserto. No Teu Deserto. Foi um grande choque na altura, porque de facto tiraram a casa do avesso, as gavetas todas abertas, mas tudo o que tinha valor em casa estava lá. E eu achei, olha, só queriam saber o que é que eu tinha, e de repente olhei e disse, não, caramba, deram-me um tiro do coração, levaram-me um computador.
Desgosto. Desgosto era todo o meu trabalho, como é que já ia connosco todos, quer dizer, era tudo, estava ali tudo, e eu não tinha backup. Eu hoje em dia faço backups e acho que foi um bocadinho devido a essa notícia. Depois também temos a cloud, mas eu sou pouco digital, então o que é que eu faço? As pessoas gozam comigo, mas eu confesso, eu envio para mim própria por mail. É uma boa ideia? Eu envio para o meu editor. Está bem. Enviava de antes, agora mudei de editora, já não faço isso, mas antes enviava e era muito engraçado. Eu basicamente escrevo à noite e então enviava-lhe aquilo e ele depois na revisão de provas dizia assim: Miguel, esta passagem está um bocado confusa, mas eu estive a ler, foi mandada às 4 da manhã, é natural. Está também, a última curiosidade aqui que eu arranjei, está constantemente a projetar novas casas e metido em obras. Há um arquiteto dentro de si, deste advogado e jornalista, há um arquiteto? É a minha grande frustração é não ter sido arquiteto. Porque, de facto, já fiz 4 casas de raiz e vou mudando e vou avançando, e a diferença entre mim e os arquitetos é que eles não vivem nas nossas casas. Quem vai viver somos nós. Portanto, se a gente tiver a hipótese, sempre nós a projetar e depois dizer: olha, faz aí os alçados para entregar na Câmara Municipal, porque eu isso não sei fazer. Agora, nós é que sabemos qual é o lugar onde nos queremos sentar, de onde é que queremos que a luz venha, de onde é que está o vento, coisas com que eles não se preocupam de todo. E vamos então aqui abordar alguns que o arquiteto escreveu enquanto romancista, e não só, alguns dos livros que escolheu. E há pouco estivemos juntos, o Miguel, antes desta conversa, e contou-me que 2 pessoas em 2 dias foram ter consigo e elogiaram no teu deserto. Quer falar um bocadinho sobre esse? Não esqueça do microfone. Uma coincidência, anteontem em Lisboa estava a jantar num restaurante e veio ter comigo um homem novo ainda, 40 e tal anos, e disse-me: queria-lhe agradecer porque aquele livro, No Teu Deserto, foi o livro que me pôs a ler. E desde aí não tenho parado. E eu disse: olha, fico muito contente e espero que recupere o tempo perdido, porque isso agora é que começou. E ontem foi aqui a jantar em Braga, no meu restaurante preferido de Portugal, não vou dizer qual é o nome, quem é de Braga deve adivinhar facilmente. Começa com A. Começa com A, hoje lá estarei outra vez. Não podemos dizer que é para não roubarem a vaga, não é? Não, já está marcado. E veio outro senhor ter comigo e disse-me: olha, o livro da minha vida é No Teu Deserto. E foi uma coincidência serem 2 de seguida, por acaso. Engraçado que normalmente é um livro que são as mulheres que gostam mais e neste caso foram 2 homens. Que bom. Mais livros que escreveu, vou só separar alguns, obviamente este currículo é público, estes livros conhecidos. O Segredo do Rio, há muitas vezes as pessoas perguntam-me, pedem-me ideias para livros infantis. Isto está no Plano Nacional de Leitura, é recomendado para o 5º e 6º ano e é uma história, é uma ternura de uma história. O Segredo do Rio, um rapaz, como assim lhe chama durante toda a história, que tem faz um amigo, que é um peixe, uma carpa, peixe de rio, e não quer contar mais, até para conhecerem, que lê-se obviamente rapidamente. Posso dizer uma coisa? Há um livro que é o meu livro preferido de todos, chama-se Ismael e Chopin, é um livro infantil também. Tem uma história curiosa. O meu filho, já toda a gente o conhece melhor do que eu, é maestro. Martim? Sim, na altura estava a escrever piano, na minha casa, no Alentejo, e eu estava na varanda, e ele tinha a janela aberta e eu estava a ouvi-lo a tocar Chopin. E passou um coelho bravo, e parou com aquelas orelhas, e ficou talvez 1 minuto a ouvir a música. Uau. E daí nasceu a ideia para o livro, chama-se Ismael. Ismael é uma homenagem a Moby Dick, é o personagem do Moby Dick. O livro Moby Dick começa com o meu nome é Ismael, e eu começo o livro também, o meu nome é Ismael. E então a história é a história da amizade entre um coelho e o Chopin. E o coelho não falava, mas fazia desenhos para se comunicar com o Chopin. Maravilha. Esse para mim é o melhor livro, é o livro preferido, e eu tive muito cuidado que o livro fosse didático para as escolas e para os professores, porque entram vários personagens, entram árvores, entram animais, entram pessoas humanas, quer dizer, há uma série de personagens que podem ser interpretados pelos miúdos de uma escola. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que me correu muito bem aquilo. Mas é importante escrever livros infantis sob 2 pontos de vista. Primeiro, para uma geração que infelizmente está a deixar de ler. Segundo, para o próprio escritor é muito importante conseguir escrever livros infantis, porque é um regresso à simplicidade da escrita absoluta. Não é fácil. O Segredo do Rio demorou 1 ano e meio a escrever, parece impossível, um livro de 60 páginas. Porque nós temos que nos transplantar para a cabeça de uma criança de 6 anos ou de 8 anos e falar a linguagem deles e falar de coisas que eles ainda não sabem, mas que nós queremos que eles descubram.
e metermos ao nível deles mesmo. Isso não é fácil, mas é um grande exercício para o escritor. Um grande exercício de humildade, simplicidade, de retorno àquilo que é uma escrita simples. E também teve a inspiração no Rufino, no Ismael e o Chopin. E o Segredo do Rio tem uma homenagem muito querida logo no início, que diz para o Martim, que queria saber porque é que as estrelas não caem do céu. É, pergunta extraordinária. É uma pergunta extraordinária. Há uma autora de livros infantis, a Maria Inês Almeida, que tem um livro que foi uma pergunta que o filho... O título é uma pergunta que o filho lhe fez, que é, quando chegaram à praia, ele perguntou, onde é que está a porta? Mais livros, claro, temos Não Te Deixarei Morrer, David Crockett, O Sul, e não estou a dizer por ordem, o Equador é uma coisa engraçada. Eu tinha aqui uma nota para fazer, que o Equador é um bocadinho aquele romance, um bocadinho como as pessoas perguntam onde é que estavas no 11 de setembro, onde é que estavas no 25 de abril, onde é que estavas quando leste o Equador? Porque eu acho que toda a gente, ou quase toda a gente leu, quem não leu fica a recomendação, e ainda há pouco estávamos ali fora a falar, e a jornalista Maria João, que estava connosco, estava a contar a história do Equador dela, como é que começou a ler. Eu estava nos Açores, no Pico, na ilha do Pico de Férias, quando li. Portanto, é engraçado que eu acho que as pessoas sabem onde estavam quando leram. Olha, a pessoa a dizer que sim com a cabeça. Não estou habituada a fazer ao vivo, portanto é engraçado ter aqui o retorno. Bom, Cebola Crua com sal e broa. Gostei muito de conhecer melhor o Miguel. Eu posso ir interromper? Pode ir, deve. Eu às tantas fui a São Tomé e Príncipe, já tinha ido 2 vezes para escrever o livro, e fui uma terceira vez porque me convidaram para ir lá, não é? Os portugueses que lá viviam, não foi os são tomenses. E havia um presidente da República lá que tinha um nome que é curioso, chama-se Pinto da Costa também. E ele tinha visto nas séries de televisão que o presidente dos Estados Unidos deslocava sempre com uma caravana automóvel ali atrás 2 ambulâncias. E em São Tomé só há 2 estradas ainda hoje, e só uma que costuma estar circulável. Então ele deslocava-se com 2 ambulâncias, que por acaso eram as 2 únicas da ilha, azar. E cada vez que ele vinha, veio 2 vezes a uma sessão de autógrafos e outra vez a um banquete. Vinham antes os seguranças com um cadeirão de rei. Um cadeirão de rei? Não pode largar o microfone que está a ser gravado. Para ele se sentar, ele sentava-se acima de toda a gente e presidia aquilo. Então às tantas estamos a falar do Equador, não é? E ele diz assim, eu já tenho 28 Equadores, porque é onde vou, oferecem-me um Equador, eu já tenho 28. E é o tipo da assistência, diz assim, presidente, você tem 28? Olha, eu não tenho nenhum, não tenho dinheiro para comprar, me oferece um dos seus. E espero que tenha conseguido. Oferecemos nós, a editora. Claro, boa, que giro. Essas histórias são ótimas. E ainda voltando aqui ao Cebola Crua com sal e broa, eu achei graça um pormenor, porque já sabemos que é um bom garfo, então achei graça uma referência completamente en passant, mas uma referência da personagem, quando ele cozinha, as ervilhas não são de lata. Ele foi ao mercado. E era só o Martinho, o marido da Inês, assim... Aliás, desculpa, agora já estou a baralhar, aqui é no último olhar, estou aqui a juntar as histórias. Mas o Cebola Crua com sal e broa, ainda estamos aqui na biografia. E é giro que aqui conhecemos também as suas referências da juventude, enquanto leitor, que é ótimo também para quem quer pôr os jovens a ler, lá está, mais uma vez. E só antes disso, um parágrafo maravilhoso sobre a sua mãe, claro, uma escritora muito, muito querida. E, na verdade, podia ser sobre outra pessoa, é a mesma beleza do parágrafo que eu quero aqui partilhar. E vou ler então um excerto do Cebola Crua com sal e broa. Posso? Aprendi com a minha mãe que saber partilhar o silêncio é a forma mais íntima de estar com alguém. E, na verdade, por maior que seja o silêncio, nunca deixou de falar comigo. Quanto mais não seja nos poemas que deixou nas páginas dos seus livros, alguns dos quais escrevi nas paredes da minha casa, para que ela saiba que continuo a escutá-la. Que beleza! E com as casas novas do Sr. Arquiteto, continuamos a levar os poemas para... nas portas dos armários. Que beleza, que maravilha, tinha que ler isto em voz alta, porque eu sou de lágrima difícil e aqui fiquei com os olhos molhados, eu tinha que partilhar este bocado. E conhecemos também, ainda no Cebola Crua com sal e broa, um bocadinho das suas leituras, os brasileiros com os quais a minha mãe me ensinou poesia, Manuel Bandeira, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes e os romancistas da minha juventude, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, o Machado de Assis. Por aí continua, mas aqui já o leitor jovem... O Jorge Amado também tem uma história curiosa. O meu pai tinha uma estante gigantesca e ia até ao teto. E a gente, para ir buscar os livros, tinha que escalar a estante. E então o Jorge Amado estava na última prateleira, porque ele achava que não tínhamos idade ainda para ler o Jorge Amado, que eram livros picantes, a Gabriela, etc., a Dona Flor e seus ótimo para ler às escondidas. E então aquilo era quase uma sessão de alpinismo para chegar lá acima ao Jorge Amado, ou Henry Miller, os perigosos, né? A minha irmã, que tinha mais uns 5 anos que eu,
ia mais adiantado nas leituras e Miguel, lá em cima é que estão os bons. E foi lá ou não? Leu às escondidas? Não, eu arranjei um sistema até, para o meu pai não me apanhar. A última prateleira deixava um espaço para o teto, eu escalava até lá acima e deitava-me nessa prateleira a ler os livros que tinha tirado do último degrau da Ainda estante. cabia na estante. Agora sim, vamos para o último olhar. Eu vou aqui alternando entre os dois. Aliás, li-os até de seguida. Gostei muito. Fica aqui também a recomendação. Temos aqui a Guerra Civil Espanhola, temos a Segunda Guerra Mundial, temos o Covid. O Covid. Alternamos entre passado e presente, e o Covid, há pouco estávamos a falar lá fora, que é uma coisa que deixámos para trás, e aqui é um revival, é sempre um reviver, e depois, sobretudo, do ponto de vista dos velhotes e de uma médica. Portanto, temos aqui duas personagens, um velhote, que é ele que acompanhamos quando era jovem, a fugir de Espanha, a ir para um campo nazi, a perder a família. Não estou a contar, não estou a ser spoiler, isto é a premissa. E depois, então, ao dia de hoje, temos a Inês, médica, que, por outras razões, e aí sim já não posso estragar, decide cuidar dos velhotes, as maiores, nem as maiores vítimas, é os abandonados do Covid, e temos aqui uma perspectiva que se calhar muitas pessoas não deram por isso. Portanto, é um livro muito bom, um romance também, e um livro de história. Deixa aqui dizer qualquer coisa, por isso é que eu fiz esta pausa. Não. Bom, então, já aqui o pormenor das ervilhas de lata foi a Inês, o Martim fez-lhe ervilhas. Não foram de lata, isto é muito importante. Eu achei graça como o bom garfo que é, e fica aqui também a recomendação para conhecerem o Pablo e a Inês. Agora vamos conhecer o Miguel Leitor. Lê mais do que um livro ao mesmo tempo? Leio imensos. Hoje em dia menos, porque era assim, desde há 3 anos eu fui morar para o Algarve para ver se tinha mais paz na minha vida. Atualmente não tenho, mas na altura que fui tinha, e como todos nós, tinha pensado, quando eu sair do ativo, do ativíssimo pelo menos, tinha aqui uma fila de livros para ler. E antes disso, como não tinha tempo, lia vários ao mesmo tempo. Quando fui para lá, despachei a fila toda dos livros que estavam para ler, e então passei a ler um por um. E eu hoje em dia leio compulsivamente, nunca li tanto na minha vida, sério. E ainda leio alguns ao mesmo tempo, mas não mais 2 ou 3. Agora, também faço uma coisa e digo a verdade, quer dizer, e mesmo como autor, quando um livro não é bom, eu ponho de lado. Pronto, eu aguento 20, 30 páginas, ponho de lado. Houve uma senhora que, no ano que o Equador foi publicado, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, que é o maior prémio literário aqui em Portugal, foi atribuído a uma autora que nunca mais escreveu nada, mas que era aluna do Eduardo Prado Coelho. O Eduardo Prado Coelho protegia muito os seus. Eu nunca mais me esqueço, eu tentei ler o livro, consegui. E ele escreveu uma coisa para justificar o prémio, que dizia: concordo que as primeiras 100 páginas são elegíveis, mas depois é muito bom. E eu digo, mas quem é que impinge um livro em que 100 páginas são elegíveis? Isto é a lista telefónica, não é? Mas uma vez disseram uma coisa que eu achei graça, e depois quando percebemos que há tanta coisa para ler, é tão pouco tempo, não é? Mas disseram, se um autor se deu ao trabalho de escrever isto, eu também tenho que retornar, não é? Pois, mas ouça, eu já fiz 3 tentativas para ler o Ulisses do Joyce, não consegui e não faço mais nenhuma. Acabou. É justo. Aliás, é daqueles livros que se calhar ninguém lê, toda a gente fala. O meu pai, uma das vezes que esteve preso na PIDE, só o deixava ler a Bíblia. E então, a segunda vez que entrou, a Bíblia, à espera dele, a terceira vez, a Bíblia. E ele depois disse, eu devo ser a única pessoa que de facto leu a Bíblia toda. Toda a gente fala naquilo, mas eu não conheço. Se calhar mais ninguém leu, só eu, por dever do ofício, não tinha mais nada para ler. Por acaso tive um escritor neste podcast, o João Tordo, já foi acho que há 2 anos, se calhar no início do podcast, que leu a Bíblia. O Miguel, quando eu perguntei com quem jantaria, falou no Luís Sepúlveda e trouxe hoje um livro dele para falarmos, e felizmente esteve com ele pouco antes, infelizmente já não o temos connosco. Estive com ele na véspera dele ir para a Póvoa, onde viria morrer, onde viria apanhar Covid 10 dias depois. Nas correntes de escrita, isso foi muito mediático na altura, não só pela morte do autor, como foi em Portugal que isto correu mal. E jantaria então com a brasileira Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor. Uhum. Gostou do livro? Quero-me falar um bocadinho. Enorme. O livro é enorme, eu não a conheço. O livro é extraordinário. É um livro contra a história da fundação de Salvador da Bahia, através dos escravos. E começa com uma cena absolutamente incrível. É violenta, mas é impressionante como é que ela descreve, que é, ela vai à origem do processo de escravatura, e então a cena é uma tribo africana que vai à tribo inimiga capturar escravos. E depois leva-os, iam buscar os escravos.
Portanto, é uma coisa que nós não sabemos, a escravatura, além de, em África, de ser dominada pelos muçulmanos, também se praticava nas próprias tribos. Eles pegavam os inimigos e entregavam-nos como escravos. Ou faziam escravos seus ou entregavam-nos aos brancos. E o livro é, ao mesmo tempo, um trabalho de pesquisa histórica extraordinário e um romance fortíssimo mesmo, porque de facto é um romance do ponto de vista da comunidade negra que fez Salvador da Bahia. Esta autora passou 2 anos a fazer pesquisa, 1 ano a escrever o manuscrito e depois mais 2 anos a reescrever. Acredito. E ganhou o prémio Casa de las Américas para melhor romance do ano. É. Ela que é de Minas Gerais e aqui na sua biografia o Miguel fala numa grande amiga brasileira, a Teresa, já não me lembro do apelido. Crovinel. E a Teresa é de Minas Gerais, é da terra da Ana Maria. Pode apresentar, pode fazer. Ela já lhe apresentou tantas pessoas, a Teresa. Essa foi quem me apresentou a Minas Gerais, por acaso, porque Exatamente. Eu já conhecia a Teresa há 30 anos, somos amicíssimos, as minhas melhores amigas, e um dia que eu tinha ido a um festival literário no sul de São Paulo, ela disse: Miguel, é desta vez que nós estamos ao pé de Minas, você vai conhecer a minha terra. E então alugámos um carro, uma semana, e fizemos Minas Gerais todas, menos a capital, Belo Horizonte. E foi uma viagem muito, muito bonita mesmo. Eu escrevo sobre ela num livro que se chama Não se encontra o que se procura. Escrevo sobre essa viagem. Não se encontra o que se procura. Esta Ana Maria Gonçalves, esta autora, começou a carreira como publicitária, ou aliás como a autora Carla Madeira, que também já veio aqui ao podcast, e como também ela foi para a Bahia para escrever. Foi aí que ela começou a escrever. E este livro, Um Defeito de Cor, é baseado na biografia da Luísa Maim e do poeta Luís Gama. Fica aqui a recomendação, Um Defeito de Cor. Os livros então que escolheu. E podemos começar pela Margarita Yourcenar, Memórias de Adriano. Só me deu 4 para escolher, não é? Mas fiz aqui uma batota, porque este é o 5º, O Defeito de Cor entrou antes dos 4. Okay. Não é o 5º livro que eu mais gostei na vida. Você não é por ordem, com quem é que eu gostava de jantar? Eu é que pesquisei o livro. Pronto. Claro, gostou do livro. Sim. Então vamos à Margarita Yourcenar. Esse escolheu, sim senhor, no pódio dos 4, Memórias de Adriano. É provavelmente o livro mais bem escrito que eu li até hoje. Essa demorou, creio que, 15 anos a escrever o livro. Aliás, há uma coisa muito engraçada, ela escreveu também um diário sobre a escrita do livro. É o making of. É o making of, é. Para quem é fã do livro, como eu sou, é muito engraçado ler o diário, ver os estados de espírito dela, quando não consegue avançar, quando acha que descobriu uma coisa muito importante, porque é um fantástico trabalho de pesquisa histórica romanceado. É a história do imperador Adriano, que tinha um amante egípcio chamado Antinos. É uma passagem do livro que é lindíssima, eu não sei se me lembro de cor, mas em que o Antinos morre e ele diz: sinto que todos à minha volta começam a revoltar-se com a persistência da minha dor. Toda a dor prolongada insulta ao seu esquecimento. E depois tem esta frase linda: de facto, a maior parte da memória dos homens é um cemitério abandonado, é um cemitério sem honra, onde jazem abandonados os mortos amados que deixamos de amar. Uau! É lindíssima a frase. É sim, senhor. Temos aqui umas palmas. Vai Yourcenar. É uma fabulosa escritora. Não sei se alguém alguma vez conseguiu escrever como ela, de facto. Pois. É no formato de uma longa carta, não é? Ou seja, o ângulo que ela arranjou para, exatamente. A Margarita Yourcenar, eu acho que toda a gente sabe isto, não é? Mas Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Klinwerk de Crèncourt. E Crèncourt, ela usou este apelido, e Yourcenar é um anagrama deste apelido. Eu gosto sempre destas curiosidades. Mariana, há um livro dela, ajude-me que eu já não me lembro do nome, que é um livro muito... Souvenir Pieux, chama-se em francês, eu li em francês. Souvenir Pieux é aquela tarjeta que se faz quando os mortos morrem, que se distribui na igreja, não sei qual é o nome em português. O Souvenir Pieux é um livro de 40 páginas, que é das coisas mais bem escritas que eu li. O livro é só isto. A mãe dela morreu a tê-la no parto, 15 dias depois do parto, ou 3 semanas. E o pai, que era médico, apontava num caderno as temperaturas da mãe e o estado dela, dia para dia, depois do parto. E o livro é só isto, é só baseado nisto. E o que ela consegue extrapolar da relação entre o pai e a mãe a partir daquilo é simplesmente fabuloso. É um toque divino a escrita dela ali.
Vou deixar a nota depois no descritivo do episódio. Memórias de Adriano, o Pedro Sebral também escreveu este livro e a Helena Sacadura Cabral também foi convidada neste podcast. Escreveu aliás, estou a falar em termos de escolhas enquanto leitor, escolheu Memórias, o primeiro da trilogia autobiográfica da Margarida Yourcenar. Também Miguel terá lido, provavelmente. Sim. Também recomenda. Também. Tudo que ela escreveu. O Otto Negro, tudo. E ela também foi tradutora, ela traduziu obras de outros autores como Virginia Woolf, As Ondas, The Waves. Sim, senhora. E o livro do Michael Cunningham. As Horas do Michael Cunningham. Mais um livro que o Miguel escolheu e também já foi um favorito neste podcast, Ana Karenina, do Tolstói. Outro grandalhão. Toda a gente escolheria o Guerra e Paz. Eu escolhi o Ana Karenina porque é difícil de explicar, mas talvez também uma das passagens mais bonitas da literatura. Bem, eu agora tenho medo de dizer isto porque as pessoas vão ler. Já alguém leu Ana Karenina aqui? Então eu não vou contar. Poucas mãos no ar. Não pode ser spoiler, até porque isto é depois para o podcast. Então não vou contar. Não podes falar. A cena decisiva do livro, que é para aí quase no final, é das coisas mais bem escritas que eu li até hoje. É uma coisa absolutamente inacreditável, de uma força incrível. Depois também o livro começa com uma cena de uma caçada às galinholas. Eu sou caçador e aquilo está muito bem descrito. Tem uma descrição fantástica de uma monda de trigo a ceifar, que aliás tem que ver com a própria biografia do Tolstói, porque ele, embora fosse um aristocrata russo, era conde. A Rússia, no tempo dos czares, estava cheia de príncipes e tinha poucos condes. O conde valia muito mais que o príncipe, embora não pareça. E o Tolstói era um conde que tinha imensas terras e a certa altura resolveu que tinha que se misturar com os trabalhadores, tinha que aprender a ceifar também. E então ele aproveita esse conhecimento, e também era caçador, para pôr isso no Ana Karenina. Ana Karenina, como se diz bem dito, Ana Karenina. E essa descrição é incrível, é linda. Eu acho o Tolstói um escritor avassalador mesmo. É um bocadinho aquelas histórias que quase nos esquecemos de explicar do que trata, porque as pessoas já sabem, não é? Mas pronto, a Ana Karenina que trai o seu marido. Tem a frase inicial que toda a gente se deve lembrar, que é as famílias felizes não têm história. As famílias infelizes são cada uma infeliz à sua maneira. Lembras-te do American Psycho? Foi pronto, o autor americano veio a Portugal e entrevistei o Bret Easton Ellis. Ele também escolheu este livro como seu favorito. E mais recentemente a Teresa Paixão, a diretora da RTP2, também falou com muito carinho para este livro. Você no fim vai ter que fazer os 10 mais. Os 10 best-of. Este também, claro que já falaram, mas é especial, 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Outro que começa com uma frase que agarra logo. Sim. Eu essa sei de cor. Diga lá. Quando o Garcia Marques morreu, eu recebi um daqueles telefonemas intempestivos da TSF, era um pai 11 da noite. Morreu o Garcia Marques. Quer dizer alguma coisa sobre ele? Assim, de repente, eu disse, olha, vou recitar a primeira frase dos 100 anos de solidão. Eu disse, mas lembra-se. Muito mais tarde, diante do pelotão de fuzilamento, José Arcádio Buendia haveria de se lembrar do dia em que o pai levou a conhecer o gelo. Pronto. Esta frase agarra qualquer pessoa, caramba. E de facto o livro eu li em espanhol, depois li em francês e depois li em português, porque a tradução nunca mais cá chegava. E já sabia o livro de cor. Mas não é só esse livro. O Amor em Tempos de Cólera é um livro fantástico. O General do Seu Labirinto, que é sobre os últimos dias do Simão Bolívar, o libertador da América. O último que ele escreveu, chamado Memória das Minhas Putas Tristes, é um livro lindo. E eu digo o último porque agora os filhos publicaram um livro pós de mortem, que se chama Vemo-nos em Agosto, vendeu muito bem. E o próprio disse, eu sinto que já não consigo escrever um bom livro. Eles agarraram um livro e publicaram. E de facto o livro não é bom. Não é bom, e aquilo faz imensa impressão. Como é que se deturpa a obra de um homem contra a vontade dele, porque ele está morto, só porque os 2 filhos querem faturar à conta disso. E eu achei miserável. E deixou escrito, não quer. Não quero, não estou em condições de escrever um bom livro. Sim. Voltando à primeira frase do livro, e o Miguel sabe de cor que é ótimo, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo foi, no livro da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, há uma cena, a Mrs. Dalloway, gostou? Também, pronto. É a minha mulher dela.
É o melhor dela. Pronto, tem que pôr o microfone que está a gravar. É o melhor dela. É que eu depois quero usar isto no meu podcast, depois só estes privilegiados é que ficam com esta informação. Pronto, há uma cena, a Mrs. Dalloway vai dar uma festa e escolhe ela, decide ela ir comprar as flores de manhã. E depois todo o livro, e aqui Virginia Woolf, na altura, eu acho que para nós, mais recentes na leitura, isto para mim já não é novidade, não é? Mas ela foi precursora da escrita, da narração introspectiva, não é? O pensamento interior, o monólogo interior. E esse livro é isso, estou a resumir muito mal, mas quero que leiam. Ou provavelmente já a conhecem, é um clássico. Mas há uma cena em que está a Mrs. Dalloway a comprar flores e passa um carro e ninguém percebe quem é que está dentro desse carro. E é só um parágrafo que se lê. Quando eu soube isto, lembro-me desse parágrafo, mas nem sequer foi que eu tinha retido mais desse livro. E esse parágrafo fala-se quem será, hipóteses, no futuro, não é? Vários cenários, e foi esse parágrafo que transformou, que fez o aha moment do Gabriel Garcia Marques. Foi um dos que mexeu com ele nos livros. É verdade. Sabia? Eu não sabia, mas tenho que dizer que sim. Mas sabia ou não? Não sabia mesmo. Agora, queria fazer uma pergunta. Voltando aqui ao seu sepulcro com sal e broa, há uma frase que o Miguel diz do seu pai, que tirou do Gabo. Não se morre quando se deve, mas quando se pode. Isto a propósito... Quando se quer, mas quando se pode. Porque isto a propósito do seu pai, que não chegaram a beber um chá no terraço. É verdade. Infelizmente, Miguel estava no deserto, literalmente, conseguiu chegar a tempo do enterro e escreveu esta frase. Inspirada de Gabriel Garcia Marques, que foi também outra homenagem bonita que fez. Deixa-me só dizer uma coisa. Aí o outro livro que vem a seguir é do Sepúlveda, é O Velho que Lia Romances de Amor. É, exatamente. O outro que eu escolhi, que é uma história extraordinária. Deixei para o fim, o seu amigo. Passada na Amazónia, que, no fundo, é a caça à onça. A onça é uma coisa que eles têm lá, mítica lá. Mas, ao ler estes leitores latino-americanos, eu fico sempre fascinado invejoso com as histórias que ele tem para contar. De facto, aquilo é um continente novo. Enquanto que eu aqui, não é? Somos um país pequenino, eu já busquei o Algarve de trás para a frente, já fui ao norte, já fui à África, apesar de nunca lá ter estado antes do 25 de Abril, e esgotam-se. Nós não temos, por isso é que chamaram estes autores a literatura fantástica. E eu lembro, quando eu era miúdo, por exemplo, que era o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo escreveu um livro, em 4 volumes, chamado O Tempo e o Vento, que é uma saga também de uma família que vai crescendo ao longo de guerras e tudo. Depois escreveu outro chamado O Senhor Embaixador. E estas coisas não acontecem naqueles países. E não me lembro da última frase do livro. Ele está diante do pelotão de fuzilamento e perguntam-lhe assim: quer dizer alguma coisa? E ele disse: quero. O quê? Lego mis cojones ao Museu Nacional. Uma maneira genial de acabar o livro. Esse qual é do Embaixador ou O Tempo e o Vento? O Senhor Embaixador. Senhor Embaixador, pronto, vou deixar aqui a nota. Vamos então ao seu querido amigo, ao seu querido Luís Sepúlveda, o velho que lia romances de amor. É um livro maravilhoso, mas antes ele já tinha escrito um livro ótimo. Não, esse foi primeiro, acho eu. Escreveu o Patagonia Express, que é uma descrição de uma viagem na Patagónia fantástica. Eu gostei mais que o Hino Patagónia do Chatwin. E o Sepúlveda vai para ali abaixo, aquilo é autobiográfico, ele vai para ali abaixo, não tem dinheiro nenhum e tal. Acontecem imensas coisas, uma delas engraçada, que na Argentina vai parar a uma fazenda, ele estava a cair, a morrer de fome, pede trabalho e tudo. O patrão dá-lhe trabalho, alimenta-o muito bem e a certa altura tem uma filha que começa a ficar de olho nele. E então o tipo está ali muito bem tratado e tal, e percebe que para continuar tinha que pedir a filha em casamento. Só que ele não estava nem virado para aí, então é a coragem dele sair de noite de mansinho e fugir da fazenda onde estava feliz e continuar para ali abaixo. Mas o Sepúlveda, vale a pena contar a história, porque ele era da guarda pessoal do Allende, tinha sido comunista, tinha estado em Moscou, depois passou a socialista. Em Moscou foi perseguido por atividades contra-revolucionárias, porque dava-se com os dissidentes, e chegou ao Chile e passou para os socialistas e fazia parte da guarda pessoal. Ele estava no Palácio da Moneda quando foi o golpe de Estado do Pinochet. Foi preso, a Amnistia Internacional conseguiu evacuá-lo para a Alemanha e a mulher dele, Carmen, se bem me lembro. Carmen Yanes. Ok, que era poetisa.
era de uma espécie de MRPP. Foi presa, mas foi torturada a sério. Eu, quando a conheci, ela praticamente não falava mesmo. Falava. E o Sepúlveda vai para a Alemanha, casa-se com uma alemã, mas tem um livro muito bonito, que eu não me lembro do nome, em que ele conta todos os dias, telefonava para a sogra, saber se havia notícias da filha, não sabia se estava morta, se não estava. E finalmente, ao fim de uns anos, a Amnistia Internacional consegue também puxá-la, levam-na para a Suécia. E ele vai se encontrar com a ex-mulher e voltou a casar-se. Aí eu conheci-os a jantar em minha casa, os dois tinham acabado de se juntar outra vez. E a história só precisava de um outro romance. Era uma coisa maravilhosa. E no último olhar fala en passant também nessa belíssima história de amor. Está aqui uma homenagem ao Luís Sepúlveda, neste seu romance. Eu estava a escrever quando ele morreu. Estava a escrever quando ele morreu. Tá. Eu estou a repetir porque não estava com o microfone. Não, ele estava a escrever o último olhar quando veio a notícia da morte do Sepúlveda e eu meti-o aí um bocado a martelo. Mas percebe-se que é uma homenagem. Calha bem. E era um tipo engraçadíssimo. Tivemos uma vez uma sessão de anedotas com o José Eduardo Agolusa e o Vasco Graça Moura, que é uma coisa que quem olhasse para nós dizia, mas esses 4 tipos são escritores. Isto parecem putos vadios, pá, pelo amor de Deus. Cada um contava uma anedota mais porca que o outro e estivemos nisto a noite inteira. Então, e o pior de todos era o Vasco Graça Moura. Era? Era. Isso parece fora de personagem, de facto. E o velho que lia romances de amor, conheceu primeiro o autor ou o livro, o Miguel? Não, primeiro o livro. Primeiro o livro. Não, quando eu o conheci ele já tinha escrito praticamente tudo. Já era fã antes de se tornar amigo. Já. Bom, pronto, isto é o Bolívar Proenho, quero contar um pouco da história. Quem? O Bolívar Proenho, António José Bolívar Proenho, é o protagonista. Se eu não me lembrava do nome. Pronto, estou aqui a dar uma ajuda. Ele vive em El Idílio, é um lugar remoto, está na Amazónia dos Índios. Eu vou contar outra história. A minha mãe, que não era grande leitora, ao contrário do meu pai, a certa altura devia ter, pai, 50 anos, e disse-me assim, sabes que eu precisava de ler. E então decidi que só vou ler outra vez aqueles que eu gostei muito. E aliás, ela tinha uma maneira de organizar a estante dela, que não tinha nada a ver com a estante do meu pai. A estante do meu pai era por géneros, como toda a gente. A dela era assim, os livros que eu gosto e os livros que eu não gosto. E nunca vi nenhuma arrumação destas. Mas um dia vira-se para mim e diz-me assim, Miguel, leia este livrinho aqui de um tipo chileno chamado Sepúlveda. E eu fiquei admiradíssimo. Oh mãe, a mãe agora está atualizada com o que se escreve. Ela disse, leia. E eu li e pronto, e gostei imenso do livro. O livro começa com uma cena fantástica, que é um dentista na selva a arrancar um dente a sangue frio a um tipo, pronto. Ao António José. Ao dito cujo. Pronto. Está bem, pronto. E depois acaba com a morte dentista, da onça. Acaba com a morte da onça. E o dentista empresta-lhe livros e ele lê no meio da sua vida louca na Amazónia. Pronto. Essa história de engraçado, essa maneira como a sua mãe categorizava os livros, os gosto e o não gosto, está aqui no Cebola Crua com Sal e Broa. E eu ia perguntar isso, também faz a mesma forma. O que eu achei graça foi a sua mãe guardar os que não gosta. Porque depois também é outra. Às vezes há normalmente em dar. eram oferecidos, tinham dedicatórias, portanto ela não podia pronto, os autógrafos. No fim desta conversa, faço aqui uma recomendação de leituras. E temos aqui, já me fizeram aqui sinal que temos que acabar. Portanto, temos o Héctor Abad Faciolince, colombiano que falei há pouco. Sim. Salva o meu coração, está tudo bem. Homenagem a um padre bom, como ele diz, vai, é um livro, eu gostei muito do livro, mas na verdade, a escolher já com o Miguel tentando para ler, Somos o Esquecimento que Seremos. O Héctor tinha um pai que ele admirava, isto na Colômbia, já há muitos anos, já era violenta, não é? O pai foi assassinado e ele precisa de 20 anos para escrever o livro. Precisava de distanciamento, como precisava de ser pai para conseguir perceber o meu pai. Portanto, é um livro que eu digo com convicção que sei que o Miguel vai gostar. Para acabar, eu tinha uma falha. Eu ainda nunca tinha lido A Amiga Genial, que foi considerado agora o melhor livro do século, 4 volumes. Estou a acabar o 3º. E é engraçado, porque o livro não é extraordinário, mas o livro é muito humano. O livro conta a história de uma pequena comunidade de Nápoles no pós-guerra. E basicamente 2 amigas que seguem a vida toda, vão por ali fora, na altura em que eu estou já tenho 40 anos, ou perto disso. E é só isto. Agora, confirma-me que uma boa história com bons personagens agarra aos leitores. E isso é essencial. E há uma frase do António Lobo Antunes que eu nunca mais me esqueci,
que ele diz: a história não me interessa nada, os leitores, nem os personagens me interessam nada, só me interessa a escrita. E eu penso exatamente o contrário. Por exemplo, quem é que leu o Guerra e Paz e não ficou com a Natasha e o Príncipe André na cabeça até ao fim da vida? Quem? Ninguém. Eu acho que os personagens, quando são bons e a história é forte, eles fazem parte da nossa vida. É quase como, às vezes, apetece falar com eles. Apetece pensar: o que é que o Príncipe André faria nesta situação? O que é que o Pierre faria nesta situação? O elogio que mais ouvi à amiga genial foi esse mesmo, foi o que é que elas estariam agora a fazer, ou quer ser amiga delas, ou... É verdade. E tinha-lhe dito hoje... Portanto, vou acabar esse primeiro, isso não se importa. Sim. Está com a Helena Ferrante, e depois recomendo o Héctor Abad Facilins. Aliás, entrevistei neste podcast e sou suspeita, mas foi uma entrevista muito especial. Ele que é um autor incrível e teve uma história tristíssima na Ucrânia. Há pouco tempo foi com uma missão, ativista, estava num restaurante, ele ouve mal de um ouvido. E uma jornalista muito simpática, nova, muito simpática, ofereceu-se para trocar de lugar. Explodiu uma bomba e a jornalista morreu. E esse é o próximo livro dele. Foi aquela história do restaurante do bombardeamento. Sim, exatamente. Sim. Pronto, já terá ouvido falar nesse autor. Pronto, surpresa que guardei para o fim. Eu estava a dizer ao Miguel que tinha uma surpresa que consegui não estragar. No fim da nossa conversa, eu ofereço um livro, lá está, agora não tenho tempo para ler, eu sei, mas é um de cada vez, é o próximo. Okay. Tenho, e vou-lhe dar a escolher. Está com qual na mão? Canção do Eduardo Alfon. Este é o autor do multipremiado Luto, nasceu na Guatemala, vive em Berlim, este autor. Passa-se na Guerra Civil da Guatemala, ainda há pouco me falou no seu interesse, a Guerra Civil, está a escrever sobre, não sei se pode dizer, quer falar sobre os seus próximos livros? Porque depois falou-me nisso, tem interesse na Guerra Civil, temos a Guerra Civil de Espanha no seu livro, falando da Rússia no que está a escrever. Pronto. E então isto fala na Guerra Civil de Guatemala, há um comerciante judeu-libanês que está sequestrado e depois há um narrador que quer descobrir o porquê. O narrador é o neto, que é este autor. Canção de Eduardo Alfon. Ou outro, são os dois pequeninos. A Coisa Mais Próxima da Vida, do James Wood. O James Wood é um crítico literário, considerado dos mais influentes do mundo. Analisa o modo como se tornou leitor e como a ficção é outra estranha forma de vida. E ele tem uma alcunha que eu achei muita graça. Elegante assassino e estripador cortês. Portanto, no fundo fala sobre o poder da leitura. A Coisa Mais Próxima da Vida ou Canção. Quer escolher um livro? Estou a oferecer-lhe. Sim. Eu não posso ficar com os dois. Quer ficar com os dois? Ficou interessado nos dois? Ficou curioso. Boa, então dou-lhe os dois para lhe agradecer ter vindo aqui. Obrigado. E obrigada a terem vindo também ao vivo. Queria também agradecer aqui à menina, não perguntei o nome, mas a menina da língua gestual, a Susana. Obrigada, Susana. Língua gestual num podcast, isto é o máximo, não estou habituada a isto. E obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, Miguel. Obrigado, eu.